Fala galera, beleza? Vitor e Júlio aqui de novo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é desidratação discal, que é um diagnóstico muito comum aí na coluna, né, João? Comumente isso sai nos diagnósticos aí, quando a pessoa geralmente pede um exame de imagem, né, Vitor? Então, geralmente a pessoa que está com uma dor na coluna, ela procura um atendimento médico, e aí a primeira opção, na maioria das vezes, do médico, dependendo do teste clínico que ele fizer, ele vai solicitar algum exame de imagem para ver como que aquela coluna está. E aí é muito comum aparecer no laudo lá do exame de imagem, seja ressonância, na maioria das vezes é ressonância, que é o exame padrão ouro, né? Aparecer esse termo lá de desidratação discal. E aí a gente vai explicar o que esse termo quer dizer. Exatamente. Então hoje, a ideia nossa hoje é você saber o que é, né? Que tanto que isso pode interferir na sua vida ou não, e o que deve ser feito. Não é isso, Vitor? Exatamente. Então a gente já até explicou em alguns outros vídeos aqui como que funciona a coluna, a questão das vértebras. E aí a gente tem quem uma quiser vértebra. também dar uma olhada nesses vídeos, é só procurar aí na nossa lista aí que vai estar lá. Aí a gente tem uma vértebra, outra vértebra e um disco no meio dessa vértebra. E esse disco é como se fosse um pneu, então ele tem anéis fibrosos aqui, ele é redondo, e o meio dele é composto por uma gelatina, ele é um meio aquoso, né? E aí o que acontece? A desidratação discal acontece quando esse meio aquoso ele começa a sofrer compressões, o disco começa a sofrer compressões, e essa gelatina que tem no meio do disco, esse meio aquoso, começa a perder um pouco essa água que está dentro do disco, por isso que é desidratação. E aí o disco começa a ficar menos flexível, vamos dizer assim. Mais rígido. Mais rígido, porque à medida com que ela está sofrendo compressões diferentes, com movimentos diferentes ou posições sustentadas, posições mantidas diferentes, essa água, essa gelatina que está dentro do disco começa a extravasar, começa a ir para fora desse anel fibroso, e aí o disco começa a perder um pouquinho de água. É exatamente isso. Então, assim, basicamente, quem já passou por isso, né, Vitor, principalmente, foi no médico, e ele pega a ressonância, geralmente mostra, você vai ver que, por exemplo, um disco aqui está branquinho, né, Vitor? Hidratado, né? Bacana. O outro está hidratado, e esse aqui não está hidratado, né, Vitor? Ele vai estar escuro, né? Vai estar mais escuro. Essa é a ideia. Então, olha que esse disco, tá vendo que ele está escuro? Ele está desidratado. Ou seja, está acontecendo todo esse processo que o Vitor acabou de explicar, né, por essas pressões, por essas situações mecânicas e outras mais. Então, na verdade, essa desidratação não é que você tem que hidratar o disco, né, Vitor? Eu gosto muito de brincar assim, dando essas explicações mais... É só colocar água lá de novo. Não é isso. A questão é tratar a causa de novo, né, Vitor? O que você tem que fazer? Por que ele está desidratando? Não está sofrendo pressões no disco? Por que ele está sofrendo essas pressões? Então, é entender realmente a causa para a gente poder atuar, e você também, ser assertivo onde você procura tratar. Se eu estou sofrendo pressões no discos excessivas, e por que só um disco, né, Vitor? Porque geralmente o centro de massa ele vai estar sobrecarregando nesse disco. Então as pressões, em vez de morrer na musculatura, em vez de morrer onde ela tem que morrer, ela está morrendo lá na articulação, no centro de massa. Então automaticamente o tratamento que a gente mais recomenda, e a literatura também apoia muito, é você corrigir, reequilibrar essas forças, né, Vitor? Para o quê? Para a pressão e onde você gera força não ficar caindo em cima desse disco somente, e sim ser espalhada em toda a coluna, na musculatura, distribuída nos tecidos. Então essa tensão mantida muito tempo ali também pode causar essa desidratação, que é ficar sentado muito tempo, ficar em pé muito tempo, posturas mantidas a longo prazo. Então isso vai gerando essa desidratação, vai aproximando uma vértebra da outra, né, Vitor? Vai diminuindo o espaço. Então a ideia é realmente procurar um profissional que sabe tratar isso, né, especialista em movimento, para saber identificar quais os fatores causais, né? E atuar neles. E atuar em cima deles. E com certeza você vai ser bem sucedido no tratamento da desidratação discal. Isso aí. E é muito importante lembrar também que não necessariamente ter esse diagnóstico de desidratação discal, você vai ter comprometimento da sua função ou vai ter dor. Quantas pessoas você já pegou na consulta que teve esse diagnóstico e quando a gente foi identificar, a dor não era causada por essa estrutura? Vou te falar que é 99%. Então assim, gente, é uma margem muito alta, que não necessariamente a gente
frisa muito nisso, eu vou bater muito nisso, o Vitor também. Você não está com dor especificamente por causa de uma estrutura específica lá. A gente tem várias estruturas, né, em todas as regiões do corpo. Então, não significa que você é o que deu no exame de imagem. Tem todo um contexto, né, Vitor? Várias variáveis aí que tem que ser levadas em consideração. Isso aí. E aí, as estruturas do corpo também, à medida do envelhecimento e à medida que a gente vai usando elas vão se desgastando naturalmente, né? Então, é natural ter um processo de desidratação, porque a gente sempre faz essa analogia. A sua pele não é a mesma quando você tinha 20 anos atrás, o seu músculo não é o mesmo, o seu osso não é o mesmo. Então, a mesma coisa que acontece por fora do nosso corpo, um processo de envelhecimento natural, por dentro acontece a mesma coisa. Exatamente. Então, os discos acontecem a mesma coisa. Você acha que o cara com 20 anos, né, Vitor, vai ter a mesma coluna de um cara de 80? Você já imaginou você pegar um exame de imagem de um cara de 80 anos? Já fizeram esse estudo, né? Mas para a gente ser um pouco mais prático, pegar todas as pessoas acima de 60, 70 anos, todas vão ter desgaste. E todas vão ter desidratação discal. Todas, porque é um processo natural. E isso que vocês têm que entender. Então tem que levar em questões todas essas variáveis. Qual que é a idade do paciente, qual que é o contexto, qual que é a forma que ele usa, a coluna, né, de posições mantidas. É isso aí. Então eu espero que a gente tenha explicado para vocês o que é a desidratação discal. Se tiver ficado qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa abaixo que a gente tenta responder. Beleza? Isso aí. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like aí que é muito importante para o crescimento do canal e compartilha com quem que você acha que pode ajudar. Beleza? Que te falou que teve esse diagnóstico na coluna aí. Ficou meio assustado. Exatamente, que aí vai esclarecer um pouco mais as causas e como comportar, né, assim que você achar um diagnóstico desse. Ok? Forte abraço a todos. Abraço.